Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Sexta-feira, 8 de fevereiro, primeira semana cheia do mês e a gente aqui mais uma vez, finalzinho do dia, entregando vocês informações de muita qualidade sobre o investidor estrangeiro no nosso mercado. Se você está passando por aqui, não esqueça de deixar o seu like. Se você gostar desse conteúdo, se inscreva e ative o sino de notificação e principalmente compartilhe com seus amigos que fazem parte do mercado financeiro para que eles percebam o quão eficiente é o fluxo do investidor estrangeiro no nosso mercado. Aquela estrutura do canal que a gente está sempre passando no início do vídeo. Para os iniciantes, a gente acompanha o fluxo estrangeiro através do fluxo oficial divulgado pelo próprio site da Bolsa, no segmento da Bovespa e também da BMF, e também o fluxo por parte das corretoras estrangeiras. Esse sim, a gente consegue em tempo real, ativando aí as movimentações das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado para o Ibovespa e também dos setores e no mercado futuro para os contratos futuros de índice dólar. Pessoal, vamos direto ao assunto. A gente teve aí uma semana de movimentação de desvalorização para o nosso índice Bovespa. Olha como é que eles encerraram essa semana, pessoal. Ponta compradora no nosso mercado à vista, através dos corretores estrangeiros que operam por aqui, 91 milhões. E olha que a gente caiu 2,57 para o nosso Ibovespa. Para o mercado futuro, a gente teve uma queda de 3 e eles comprando 3 bilhões e 200 no nosso mercado. E aqui embaixo a gente teve aqui uma movimentação de valorização do dólar na semana. Eles andaram com uma ponta compradora, já no contrato novo. Dólar comercial fechando aí a 3,73. Aqui embaixo a gente tem aqui os nossos principais mercados pelo mundo, os 10. Na média, 0,61 de queda. Bolsas americanas estáveis. Europeias com ambiente predominantemente de venda. Asiática a gente teve aí Nikkei operando e feriado nas bolsas chinesas pelo mundo afora. Se a gente verificar aqui dos 23 índices, aí eles tiveram aí uma ponta compradora na maioria deles. Agora, olha o show já para a gente começar esse nosso vídeo, pessoal. Olha a eficiência. O nosso Ibovespa com uma segunda melhor performance por parte deles na semana. Projeção de lucro de mais de 31 milhões de reais. A gente vai aproveitar, inclusive, nesse conteúdo do vídeo, vai te mostrar aquela evolução por cada semana que a gente vem acompanhando com vocês aqui, pessoal, há mais de 2 anos. Ou seja, de julho de 2016 e a gente já está aí em fevereiro de 2019, mais uma semana de projeção de lucro. E, conforme a gente está falando com vocês aí nas últimas semanas, eles estão vindo simplesmente de 4 semanas positivas no nosso mercado. E quando eles ganham muito mais do que quando eles perdem no nosso mercado. E é isso que a gente tenta demonstrar aí para vocês, o poder do fluxo estrangeiro, nesse caso, por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Bom, a gente vai voltar aqui para justamente dentro dessa eficiência, demonstrar aqui para vocês que o índice foi não tão amplo, que eles tiveram uma projeção de lucro mais expressiva, o setor aí de dividendos e também materiais básicos. A gente vai olhar primeiro o Ibovespa e eles tiveram aqui no nosso mercado uma movimentação onde que eles tiveram na ponta compradora, variação média dos 15 ativos que eles compraram, 1,5 de queda, só que na vendedora 3,48, ou seja, ganharam a rodo. Como carro-chefe de ponta compradora, as ações aí de Bradesco que terminaram a semana com ambiente de praticamente estabilidade. E na ponta vendedora, as ações do Banco Itaú. Ponta vendedora de 750 milhões de ativo aí com quase 3,90 de queda. Pessoal, perceberam a expertise deles? Mesmo setor Bradesco compraram, terminaram praticamente estável. Itaú, enfiar a bota na venda, 3,86 de queda. Se a gente verificar, destaque de ponta compradora para os ativos do Ibovespa, ações da Gol, quase 8,5 de valorização. Destaque da ponta vendedora, a gente teve aqui as ações de Cielo, com ambiente de desvalorização de quase 12% no nosso mercado, ambiente vendedor. E também a gente vai comentar mais uma semana, Vale com ponta vendedora Futebol Clube, desde a tragédia aí que a gente viu na semana passada, onde que eles tiveram com uma ponta vendedora também de quase 400 milhões no nosso mercado. O ativo já tinha caído aí mais de 15% nessa semana, também registrando baixa de um pouco mais de 6% no nosso mercado. Vamos dar uma olhadinha aqui no índice de dividendos. Olha que interessante, pessoal. A gente teve exatamente aí também essa mesma configuração e no índice de dividendos a gente teve como destaque aqui as ações de FESA, ok? E a gente teve como destaque de ponta vendedora as ações de Qualicorp.
ambiente vendedor, e simplesmente a gente consegue perceber que também o índice de dividendos, a gente tem aí muitos ativos do setor financeiro. E para a gente completar, índice de materiais básicos, conforme a gente verificou com vocês, Vale 6,68, só que todo o setor de siderurgia praticamente acompanhou. Goal, no caso aqui também as ações de Uzi Minas e também as ações de Gerdau. Aqui a gente vai ter a evolução nessa semana, justamente retratando aqui para vocês que o nosso mercado corrigiu e eles ficaram praticamente aí de lado na movimentação do fluxo por parte dos corretores estrangeiros no nosso mercado à vista. E, prioritariamente, a gente viu aqui setor de materiais básicos aí como um ambiente de maior venda para o nosso mercado. E a gente tem ainda o índice de carbono eficiente com maior volume comprador, fora o nosso Ibovespa, e lembrando que o índice de carbono eficiente é o mini Ibovespa sem Vale. Então, a gente vai olhar aqui as últimas 5 semanas, a gente teve exatamente esse comportamento que puxando Itaú para baixo, Vale para baixo, lembrando que Itaú 10% de peso, Vale está com 8% de peso, por quê? Perdeu o valor de mercado, a própria bolsa diminui o peso do ativo durante as sessões da nossa Bovespa. Então, se a gente verificar aqui também as movimentações por parte deles nos nossos ativos, a gente teve aqui exatamente essas movimentações, pessoal, em relação aos setores que predominantemente a gente teve aí a grande maioria dos ativos em baixa. A gente teve 13 ativos encerrando em alta nessa semana, dos quais 8 deles eles andaram numa ponta compradora, e por isso é que a gente fala, eles são muito feras para poder verificar essas pressões. No setor aqui financeiro, o destaque a gente teve aqui as ações ordinárias de Bradesco, que é um ambiente comprador por parte deles e o único ativo aí que teve uma valorização mais expressiva em relação a esse setor. No setor de consumo, a gente teve aqui Smile com a maior valorização para o setor, quase 4%, eles não participaram desse movimento, eles participaram do movimento de Localiza e também para as ações de Ambev. Para o setor de materiais básicos, maior alta para as ações de Suzano, que eles não participaram e colocaram lucro no bolso, sendo que o ambiente comprador de Suzano aí nas últimas semanas existe, e fora isso, ponta vendedora aí nos principais ativos. Em relação ao setor de óleo, gás e biocombustível, todos com ambiente de desvalorização, ficar atento. Petrobras, tanto ordinária quanto preferencial, eles andaram com uma ponta compradora. No caso aqui do setor elétrico, as ações de Energias Brasil com ambiente da maior valorização, eles tendo aí um ambiente comprador, assim como as ações de Engo. Setor industrial, a gente teve aqui como destaque as ações da Gol, ambiente comprador por parte deles e o ativo aí correspondendo com maior alta, subindo mais de 8% na semana. No setor de saúde, a gente teve aí um ambiente de valorização para as ações de hipermarcas, lembrando que já algumas semanas para trás o ativo estava corrigindo, eles estavam acumulando compra, nessa semana continua acumulando compra, e a primeira semana que a gente está vendo aí hipermarcas com ambiente de valorização na semana. Se a gente verificar aqui o ambiente de telecomunicação, eles andaram aí numa ponta vendedora para as ações de Vivo e compradora para as ações de TIM, ambos com ambiente de desvalorização. Mais uma vez, pessoal, eu comento, o nosso canal não é call de compra, nosso canal não é call de venda. Então, fique ligado, faça suas análises e tome um embasamento próprio para você tomar sua decisão, nunca esquecendo de fazer o gerenciamento de risco para que você não se machuque dentro do mercado financeiro. A gente vai dar uma olhada aqui agora em relação ao fluxo do nosso mercado à vista. A gente vai verificar primeiro aqui o fluxo oficial estrangeiro na B3, lembrando que essas informações do fluxo oficial estrangeiro têm 2 dias úteis de atraso, diferentemente que é o que a gente tem das corretoras estrangeiras. A gente está tendo aí um ambiente de valorização do nosso mercado, calçando aí essa movimentação desde os 91 mil pontos. Eles deram aí uma parada exatamente quando a gente estava aqui nessa movimentação corretiva, e eles estão tentando retomar essa movimentação compradora. Se a gente verificar aquele nosso comparativo por parte do fluxo oficial e também por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, a gente consegue ver que ambos estão com uma movimentação ascendente, e a gente está verificando aqui que nessa semana deram uma arrefecida no fluxo das corretoras estrangeiras, também sendo colaborado pelo fluxo oficial estrangeiro. Agora, mais um show que a gente vai comentar com vocês em relação ao mercado futuro. Pessoal, olha como é que eles terminaram a nossa semana. Em relação ao Ibovespa Futuro, mais uma semana compradora. A gente está aqui praticamente desde o último dia útil de 2018, eles avançaram uma ponta compradora e, na verdade, aí mais de 8 bilhões
de ponta compradora em relação ao nosso contrato do índice futuro. Isso também reflete na movimentação do saldo dos contratos em aberto, que a gente vai falar daqui a pouco. E dando uma olhadinha aqui para os contratos futuros do dólar, pessoal, eles estavam com uma ponta vendedora e simplesmente nos dois últimos pregões engataram uma ponta compradora, ajudando inclusive a empurrar mais a movimentação da moeda americana, que fechou aí na máxima do contrato 3.736. Agora a gente vai comentar com vocês em relação aos contratos futuros. A gente tem aqui o histórico dos últimos 10 anos em relação a essas movimentações. A gente vai verificar aqui com vocês exatamente aqui essa linha verde. Ou seja, estão diminuindo aquele tamanho imenso saldo do vendedor que a gente estava aqui nos contratos futuros do Ibovespa, e exatamente essa diminuição está sendo colaborada pela movimentação compradora do fluxo aí por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Lembrando que para o próximo contrato a gente zera o fluxo e começa o novo, e na verdade a B3 continua o contrato contínuo dela para o nosso mercado. Em relação à movimentação deles no dólar, pessoal, a gente consegue observar que eles tiveram uma ponta vendedora forte, agora uma ponta compradora mais forte para o nosso mercado. A gente começou a observar que nesse contrato para o dólar por parte das corretoras estrangeiras, principalmente aí nos dois últimos pregões, eles ajudaram a empurrar para cima com o ambiente comprador dentro do nosso mercado. Então, dessa forma, a gente termina mais um vídeo aqui no conteúdo do canal, mas antes disso, eu gostaria de comentar com vocês a movimentação dos investidores. A gente sempre compara aí o investidor estrangeiro com o investidor pessoa física. Mais uma vez lembrando, a nossa bolsa subiu 10% em janeiro, investidor pessoa física não aproveitou nada. E o nosso mercado agora caindo 2,11 em fevereiro, investidor pessoa física comprando, ou seja, sempre pé trocado dentro do nosso mercado. Lembrando mais uma vez que é o investidor pessoa física que não acompanha o nosso conteúdo do canal, que é feito justamente para que você, investidor pessoa física, pare de atuar de pé trocado dentro do mercado financeiro. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí de deixar o like, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e simplesmente fique atento em relação à movimentação que os fluxos estrangeiros estão fazendo aí nos nossos ativos. Um forte abraço a todos, vamos descansar bastante e até o nosso próximo vídeo. Meta de like 500, vamos seguir nela. Um abraço, pessoal!